E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira da Ferreira Studios. E como eu havia prometido e algumas pessoas tinham me pedido, está aí, né, o nosso tutorial sobre HTML5. Então a gente vai estar falando hoje sobre algumas das principais implementações que teve, né, o HTML. Vai estar falando um pouquinho sobre algumas sintaxes que mudaram e algumas coisas novas aí que ajudam a gente bastante quando a gente estiver no processo de desenvolvimento, né, de nosso sistema lá. Então, conheça a linguagem que está revolucionando a internet e entenda como ela funciona, certo? Tá, aqui é uma apresentação. Mas a gente fala tanto, né, desse tal de HTML5, todo mundo tem falado disso na internet e é uma coisa que explodiu. Só que antes, para a gente entender o que seja HTML5, a gente tem que entender o que é HTML. HTML é uma abreviação do inglês que significa Hypertext Markup Language, certo? Ou seja, linguagem de marcação de texto. Então, HTML, pessoal, é simplesmente toda a estrutura de nosso site. Então, toda a parte estrutural de nosso site é feita pelo HTML, certo? E o que é o HTML5? O HTML5 ele é uma junção do HTML com o CSS e as novas APIs JavaScript, certo? São as novas APIs JavaScript. Então, o HTML vai ser a parte estrutural, nada de novo. CSS é a parte de estilização, nada de novo. E o JavaScript, as APIs, que são as novas APIs JavaScript, que é o que vai permitir interatividade. Então, o HTML5 ele reúne os três em uma única plataforma, certo? Então, posso dizer que o HTML5 é uma coisa bem futurística e que realmente está acontecendo na internet, ok? Algumas modificações do nosso doctype, certo? O antigo doctype era uma coisa monstruosa que pouca gente sabia, né, o que era. O que a gente conseguia entender às vezes era isso daqui, ó, w3.org, que é o órgão que regulamenta toda a sintaxe de programação para a web, certo? Para todos os browsers, certo? E ela está de acordo desde 1999 essa sintaxe, certo? Então aqui a gente tem doctype, HTML public, então quase ninguém, né, praticamente, acho que ninguém ficava decorando essa porcaria aqui, certo? Só lá no Dreamweaver, que às vezes quando a gente abre um projeto já vinha. Mas esse daqui era o antigo doctype. E agora, por mais surpreendente que seja, esse é o novo doctype, certo? Então, né, não tem nem o que comentar, reduziu bastante. Então, esse aqui é o novo doctype, só doctype HTML, certo? Antigamente não, atualmente ainda, né, a gente usa o Enctype, que é o char7 lá em cima, que é aqueles lances de UTF, UTF-8, certo? Então a gente escrevia meta, né, HTTP, equiv, content type, content, texto HTML, char7 igual UTF-8, certo? Que era o Unicode que a gente usava, que é o char7 no caso, certo? Então esse aqui era o antigo meta, o Enctype. O novo Enctype é esse. Então, né, simplificou pra caramba. Então a gente só vai escrever isso aqui, meta char7 UTF-8, né, que é o padrão universal. Então esse é o antigo Enctype, esse é o novo. Agora, pessoal, uma coisa muito interessante que vai auxiliar a gente demais, que mexe com desenvolvimento, são as tags padronizadas, que são as tags que antigamente a gente declarava com div no processo de criação do nosso layout, certo? Então, por exemplo, a gente tinha lá div-d header, div-d nav menu, div-d conteúdo, div-d barra lateral, div-d footer, certo? Footer, né? E, então, isso daqui são as divs que a gente declarava antigamente. Agora, pessoal, essas divs, elas ganharam uma tag, né, para identificar elas. Então, a gente não vai precisar ficar declarando isso daqui. Então, olha só. Isso aqui é o antigo que a gente faz atualmente e o novo é esse. Então, quando a gente for escrever header, só escreve header. Cuidado para não confundir com head, certo? Que é o cabeçalho do nosso site. Aqui também, né, mas a gente tem
para uma, como se fosse a div mesmo, então é diferente de head. E a neve menu virou neve, só neve. O conteúdo virou section, certo? A barra lateral é chamada eSide, certo? E footer ficou footer, né? Quem escrevia já no inglês. Então, essa aqui é a nova padronização, né, das tags que a gente mais utilizava. Então, a W3C resolveu já criar um padrão para essas divs, né? Porque praticamente todo programador usava elas, certo? Então, toda vez que a gente for chamar uma div D igual a header, a gente vai chamar só a header fechada, certo? Novidade de aplicação. Uma coisa bem interessante é que às vezes a gente tinha que fazer, né, aquelas barras de carregamento em Flash ou sei lá, um GIF animado e fazia um comando de JavaScript para quando a página já estivesse terminada de carregar, enquanto a página não estivesse carregada, essas barrinhas ficavam circulando, fazendo as bolinhas em sequência até terminar de carregar a página. Então a W3C resolveu já criar algo, né, que fosse semelhante a isso e que não precisasse gastar tanto no nosso tempo. Então a gente tem a barra de progresso, que é a chamada de progress. Então a gente abre a progress aqui, carregando é o nome que a gente vai dar para ela, certo? E ela vai ter essa aparição aqui nos navegadores. Essa aqui é a aparição no Google Chrome e essa daqui é a aparição no Explorer, certo? Então quando a gente define aqui progress, só progress, ele vai identificar como 0, ele não vai colocar nada como carregado, certo? Então quando a gente define aqui progress value 75, ou seja, ele vai estar 75% carregado a nossa barra de progresso. E o máximo que ele pode atingir é 100, certo? Então aqui ele já começa em 75, que é o valor inicial, certo? Para que a gente definiu aqui. E o máximo valor que ele vai atingir é 100, então é o 100% aqui. Se a gente tivesse colocado valor 0, ele ia começar igual esse primeiro aqui, ó. Ia começar assim, vazio, certo? Sem nada carregado. E a gente deixa o máximo em 100 e a gente cria um script para ele carregando de acordo com a página, certo? Então, quando ele iniciaria no 0 e quando ele atingisse o máximo, que é o 100, ele iria carregar. Então, é umas coisas bem assim. No Explorer, da mesma maneira, certo? Então, essa daqui é a sintaxe da barra de progresso. A gente tem também uma coisa bem interessante, que é o input de números, certo? Isso daqui, pessoal, é uma coisa que, assim, facilita demais, principalmente quando a gente for criar, por exemplo, um site que só apenas pessoas de 13 a 18 anos podem entrar nele. Então a gente cria aqui um input type, number, né? A gente tinha um texto, submit, né? E essas coisas. Agora a gente tem um number. O step ano e o mínimo menos 5. O step, pessoal, é o valor que ele vai começar. Então o que eu disse aqui? Ele vai começar em 1 e o valor mínimo que ele pode atingir é menos 5, se eu clicar aqui na setinha de baixo, e o máximo é 10. Então é assim que funciona o type do tipo number, certo? Então aqui a gente tem um step, o que inicia, o mínimo que ele pode atingir e o máximo. Então a pessoa vai clicando aqui, quando ele atinge em 10 ele para, ele não continua. Você só tem a opção de voltar depois até o menos 5, certo? Então esse é o input de números. E uma coisa que eu pirei realmente com muito tesão e amor foi o input de datas, pessoal. Que era uma coisa que os programadores sempre sofrem para estar criando, certo? E agora veio essa coisa maravilhosa para a gente aqui, certo? Então, input type igual a date, ele vai identificar como um formato de data. O máximo é o valor máximo que ele pode atingir. E o value, pessoal, é o valor que ele vai inicializar, certo? Então, no meu caso, ele vai inicializar como dia 5 de 11 de 2011, certo? E o máximo que ele vai poder atingir é 20 de 11 de 2011, certo? Então, aqui é porque eu selecionei o dia 16, porque é o seguinte, esse aqui é como ele vai aparecer lá no seu site, essa barrinha simples aqui com essa setinha.
Quando você clica nessa seta preta, ele vai abrir essa opção aqui, que é um calendário mesmo, entendeu? E aqui você tem as setas para estar navegando nos meses. Aqui você limpa a seleção que você fez e aqui você volta para a data de hoje, certo? Do dia atual que você está, ok? Lógico, de acordo com o que você padronizou aqui. Aqui eu selecionei a data do dia 16, ele seleciona para a gente e automaticamente insere aqui dentro do quadradinho para a gente, ok? Então esse é o input de data. O outro input bastante interessante, que eu inclusive eu estou usando ele há bastante tempo, é o input de requerimento, certo? Como que ele funciona? A gente tem um form lá, né? Um formulário. Eu coloquei uma action qualquer aqui só para ele identificar como um formulário que tem uma ação. Fechei o meu form, certo? Então eu criei aqui um input type text e diz que eu quero um requerimento, certo? Eu quero um required, certo? Esse required é um requerimento, perdão, que não deixa o usuário passar se ele não digitar nada dentro do input. Então, nesse caso, eu criei um input aqui do tipo texto e falei que é preciso que ele seja requerido. Então, o usuário é obrigado a digitar para ele seguir em frente, certo? Isso aqui, pessoal, já soluciona um monte de problema que a gente tem com a Ajax para ficar validando formulário e essa encheção de saco toda, certo? Lembrando que esse preenche aqui vai aparecer de maneira diferente de acordo com o seu navegador. Nesse caso aqui eu estou usando o Chrome, então ele fica assim. Então eu escrevi lá input, type, text, required, certo? Se eu colocasse no required, ele não ia funcionar. Então nesse caso aqui eu não digitei nada e cliquei no botão enviar. O que ele deu? Preenche este campo. Então ele não deixa você continuar, certo? A gente tem o input reconhecimento de voz também, que é bem interessante, inclusive o Google já vem usando ele há bastante tempo, certo? Mas era uma coisa deles e agora é padrão. Então a gente tem input, né? Que é esse quadradinho onde a gente digita valores, type text, x, tracinho webkit, tracinho speech, certo? Aí ele vai aparecer esse sinalzinho aqui para você estar falando o seu qualquer coisa que você quiser pesquisar, o nome, sei lá, qualquer coisa. Aí quando você clica nele, ele vai falar assim, fale agora. Aí ele vai capturar o áudio, né, que você está falando, vai fazer uma renderização desse áudio, tentar compilar ele e vai mostrar aqui dentro do input que você falou. Se você quiser cancelar, é só clicar em cancelar. Então é assim que funciona o botão de reconhecimento de voz, certo? Um outro, indo para a área de multimídia, a gente agora tem a tag áudio, certo? Então a gente tem áudio, controls e fecha áudio. Toda vez que a gente for abrir áudio, a gente tem que colocar esse controls antes para ele habilitar os controles dele, certo? Senão a gente não vai ter essa opção de tempo, volume, certo? Controle de volume, clicar aqui para aumentar. Então esse source, SRC, pessoal, o SRC é o local onde está o nosso arquivo de música, o som, sei lá. E o type é o tipo de áudio que é. Nesse caso aqui, a gente poderia colocar MPEG, que ele reconhece o MP3 também, certo? Aí a gente fecha a tag áudio e ele vai reconhecer para a gente o áudio. Quando o pessoal clicar aqui, ele vai carregar normal, certo? Então esse aqui é o comando da tag áudio. E a gente tem lógico que se a gente tem um comando da tag vídeo, a gente tem da áudio, a gente tem que ter da vídeo também. Então na tag vídeo a gente tem o source, que é o local onde ele está, o formato, e o type é o tipo, né, de formato do vídeo, certo? E uma coisa importante ressaltar é a tag poster, certo? É um valor que fica dentro da tag vídeo. Então essa tag poster ela vai definir a imagem que vai aparecer antes da gente dar o play, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tirei um print só dele antes de carregar. Então, se eu desse, antes de dar o play, colocasse uma imagem aqui, eu poderia colocar. Aí, quando eu desse o play, o vídeo começaria. Então, se você colocar poster aqui, escreve poster igual, abre aspas, né? Aí vai perguntar esse SRC que você quer da imagem. Aí você coloca e ele vai aparecer, vai ser tipo um preview antes do vídeo começar, essa imagem, certo?
Então essa é a tag poster. Agora, pessoal, a parte mais interessante para mim é gráficos vetoriais. Para quem já tem noção de arte aí, a gente inclusive tem uns vídeos aí, né? Para a gente ter uma noção, vários vídeos na internet. E não sei se vocês já depararam com esse tipo de gráfico vetorial que é SGV, certo? O SGV, pessoal, ele é o oposto de bitmap. Porque ele não lida com pixel, né? Mas um conjunto de linha e curva. Então seria tipo assim, eu tenho uma imagem e vou dar zoom nela. Quanto mais zoom você vai dando, você vai vendo os pixels da imagem. Quando chega um certo momento, você só vai ver a tela pixelada. Por quê? A imagem perde qualidade. Quando você trabalha com linhas e curvas, independente do zoom que você dá, você não vai perder a qualidade, certo? Então, é assim que funciona o formato SGV. Então, você vai estar trabalhando com linha e curva dentro do seu navegador, certo? É uma coisa muito louca. Com muito amor e tesão, você vai fazer coisas surpreendentes, certo? E ele é no estilo, né, da linguagem XML. Vocês vão entender por quê no próximo slide. E ele funciona praticamente como a linguagem XML. E uma indicação muito boa que eu dou de SVG, pessoal, é o SVG do Major. Você pode procurar aí no Google, você vai achar o site, geralmente é o primeiro, e ele dá várias dicas sobre gráficos vetoriais, explica algumas coisas, então se você tiver interesse. Inclusive, a maioria das pessoas já estão criando jogos nesses gráficos SGV e está colocando uma coisa maluca aí dentro dos navegadores, muito louca. Então, por que eu disse que ela é baseada em XML? Porque quando a gente escreve, abre a tag SVG, para a gente estar abrindo, né, esse tipo de gráfico. Então a gente escreve SVG, certo? XMLNS é o regulamento da W3 para reconhecer a linguagem. Versão 1.1, que é a mais recente. E a gente vai abrir aqui alguns comandos. Tudo dentro da tag SVG, certo? Então a gente tem aqui, ó, circle cx igual a 100, cy igual a 50, r igual a 40. O que eu disse aqui? Eu quero que porque aqui, pessoal, funciona como um plano cartesiano. A gente tem um eixo y, que é o eixo da vertical, e o eixo x da horizontal. Então o eixo y ele vai ter 50% de raio, e o eixo x vai ter 100% de raio, formando um círculo. E o rádius dele vai ser 40, então ele vai ser uma bolinha bem redondinha mesmo. E o fio, pessoal, é a cor que a gente quer para esse objeto. Então eu quero um fio igual a red. Então a cor do meu objeto vai ser vermelha. Então fio igual a red, certo? Então é assim que funciona. Aí você tem milhares de comandos para fazer coisas que você quer. Às vezes você consegue até fazer um desenho completo só usando SVG, certo? E um outro tipo de gráficos a gente tem o Canvas. O Canvas não é nada mais que uma renderização de gráficos através de JavaScript, certo? Então, é renderização de gráficos por JavaScript, ok? E a gente tem também o WebGL, que é o 3D no browser, certo? Então, agora, pessoal, com as novas APIs de JavaScript, a gente consegue requisitar mais o CPU, o que consequentemente gera um maior processamento dos dados do site, e agora, mais do que nunca, a gente consegue renderizar 3D no browser, certo? Então pode-se dizer que o HTML5 é verdadeiramente uma revolução, porque suponha que você cria um gráfico em 3D lá no, sei lá, 3ds Max, no Cinema 4D, no Maya, cria alguma coisa em 3D, um personagem, por exemplo, você consegue incluir aquilo dentro da sua página de forma que o usuário rotacione ele e faça o que ele quiser, entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito irada, entendeu? Então essa parte de renderização 3D no browser eu fiquei realmente surpreendido, certo? E essa é a parte do WebGL. Então uma fonte importante para vocês estarem dando uma olhada é o Trees, certo? Que é o site para WebGL, só. THREEHS, certo? Vocês entram aí
e tem milhares de coisas para vocês estarem olhando em WebGL. No mais, obrigado por ter me visitado e acompanhado o vídeo, certo? E para concluir, eu queria ler uma frase do Steve Jobs, certo? O grande artista não é aquele que tem todas as ferramentas, mas é aquele que faz do pouco que tem uma grande arte. Então, pessoal, vocês devem estar perguntando: o HTML5 Flash vai morrer? Não vou usar HTML5 porque todos os navegadores não conseguem ler direito. O HTML5 é uma linguagem muito complicada. Então é o seguinte, pessoal, eu acredito que a gente tem que fazer mais com menos, certo? Então o que seria isso? O Flash pode morrer, mas enquanto ele não morre, use a sua criatividade para fazer as coisas que você almeja fazer. Não porque surgiu o HTML5, o Flash necessariamente vai morrer. Tem muitas coisas em Flash que às vezes a gente não consegue fazer em HTML5, mas grande parte a gente consegue, mas utiliza um pouco que você tem para fazer umas coisas bem iradas, entendeu? Usa a sua criatividade, que esse é o princípio de tudo, é a sua criatividade. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo, certo? E eu quero agradecer aí pelas visitas que a gente está tendo, né? Provavelmente daqui a uns tempos a gente vai fazer vários vlogs sobre criações, efeitos visuais. No mais, é isso mesmo. E é isso aí, até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço.